O empreendedorismo está substituindo o emprego. Nós vimos que existe uma evolução muito grande, que está acontecendo, já não é da agora, de alguns tempos, e essa evolução faz com que as coisas mudem, e mudem por conta da tecnologia, A tecnologia traz coisas novas, traz a modernização, traz a mecanização, a automação, inteligência artificial, todas essas coisas ajudam a modificar o mercado de trabalho. Mas não é só isso, existem outros fatores que também influem. Então nós estamos vendo que o mundo está em constante atualização, o nosso país ele vem numa crise, e tudo isso faz com que a gente repense essa questão do trabalho, essa questão do emprego. E não é diferente que nós nos preocupamos com isso, inclusive porque é a questão da nossa sobrevivência, ou seja, é do emprego, é do trabalho ou de qualquer outro rendimento que a gente obtém, é que nós sobrevivemos. Pois bem, eu sou o Dr. Antônio Teixeira, mas antes disso gostaria que vocês dessem joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Mas agora que a gente fala sobre esse assunto, já tivemos inclusive vídeos no canal, que vocês podem olhar a respeito do mercado de trabalho, das profissões, essa questão que está evoluindo. E mais uma vez agora nós vamos falar com base em dados do Tribunal Superior do Trabalho. Foram algumas informações que foram divulgadas a respeito desse assunto, que nós vamos estar traçando um paralelo com relação a essa questão do mercado de trabalho, do emprego formal. Por quê? Antigamente existia muito emprego, as coisas eram mais arcaicas, vamos dizer assim, e tudo dependia de mão de obra, dependia de pessoas. As coisas foram evoluindo, com o passar do tempo as coisas foram se aperfeiçoando, a economia foi modificando, foi entrando muita tecnologia no mercado, e isso faz com que, querendo ou não querendo, diminua a quantidade de trabalho, porque uma vez que você tem uma automação, aquela quantidade de pessoas que você usava naquele processo, ele vai diminuir. Existe abertura de novos postos de trabalho, novas funções em razão de tecnologias? Existe. Mas existe também muitas profissões que estão desaparecendo em razão daqueles procedimentos, daqueles processos não estarem mais acontecendo, não existirem mais. Então, vamos traçar aqui um pequeno exemplo. Por exemplo, a fotografia. Existia a produção de máquinas, impressão, existia muita revelação, muita foto em papel e tal. Hoje, com o uso do smartphone, o que aconteceu? A fotografia virou digital, mas ninguém imprime foto. Muito difícil, então a quantidade de fotos impressas em papel, ela diminuiu muito grande. Então, isso provocou, naturalmente, uma redução de emprego nessa área. E a gente for avaliando, por exemplo, as indústrias, que produziam, necessitavam de muitas pessoas para estar produzindo, agora produzem com robôs, com situações informatizadas, máquinas eletrônicas. Então tudo isso também faz diminuir os postos de trabalho. E por que nós estamos falando isso? Porque as coisas estão mudando, Vamos falar de comércio. Você, para comprar qualquer coisa, você só poderia fazer o quê? Ir nas lojas e fazer compra. Hoje você não precisa nem sair de casa para comprar o que você quer, seja produto, seja contratar serviço, você pode fazer isso através da internet. Já existem os e-commerce, os marketplace, que você pode fazer isso pela internet, você vai receber a sua mercadoria em casa. Então, o conjunto disso aí faz com que a gente repense que o mercado de trabalho está mudando. E está mudando, isso não sou eu que falo, não, isso está acontecendo por aí. E se a gente ficar parado, sem se atualizar, sem pensar em como isso reverter essa situação, o que vai acontecer é o que nós vemos. Nós temos 12 milhões e alguma coisa, 12,8 milhões de desempregados, mas se a gente juntar os desalentados e vamos dizer assim, aquelas pessoas que já não procuram mais emprego, então todas aquelas pessoas que estão ansiosas, inclusive aquelas pessoas que fazem biscate, que são pessoas que ganham algum dinheiro, mas não ganham nem o mínimo necessário para a sobrevivência, a gente fala aí em torno de 30 milhões de brasileiros. Então, nós estamos com um número muito grande de pessoas subempregadas, desalentadas, subemprego, desempregadas, que não é só o número de desempregados. Desempregado é um número formal daquelas pessoas que não estão trabalhando. E nessa situação, nesse contexto, vem surgindo o empreendedorismo como uma forma, como uma alternativa natural de substituir
essa situação toda aí. Porque nem todas as pessoas que procuram emprego, elas vão ter emprego, seja por uma razão, seja por outra, né? O fato é que, por conta dessa situação, o empreendedorismo ele vem entrando no país de maneira forte, porque tem se tornado uma alternativa para as pessoas para poderem ter renda, né? Para poder ter valores que elas possam sobreviver, né? E ocupar, né, de uma forma diferente o mercado de trabalho. Não trabalhando para os outros, não trabalhando para a empresa, não sendo empregado, mas trabalhando por conta própria, né? E aí elas vão empreender, elas vão trabalhar, mas vão trabalhar na condição de empreendedores, trabalhando por conta própria. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, ele divulgou um número através da pesquisa que ele fez, que nós somos perto de 50 milhões de empreendedores no Brasil. São quase 17 milhões de pequenos negócios no Brasil. Esse número, né? Esse número ele mostra um percentual de 52% dos postos de trabalho existentes no Brasil. Então, nós vimos que hoje 52% dos postos de trabalho no Brasil são de empreendedores, são de situações onde as pessoas trabalham por conta própria. E se a gente avaliar uma população de 210 milhões, né, nós estamos falando aí 52%, se a gente colocar aí 50 milhões, estamos falando aí aproximadamente de 100 milhões de postos de trabalho, com os desempregados mais 30 milhões, 130 milhões. Então, nós estamos vendo que existe uma mudança grande, uma mudança gradativa, né, mas que está crescendo no sentido de que as pessoas elas estão buscando por si só a solução para resolver essa questão da renda, do trabalho, né? Então, o que nós vimos? Não dá para ficar esperando o emprego aparecer. Por quê? Porque o quadro geral mostra que o emprego ele está diminuindo. E ele está diminuindo por conta do uso da tecnologia, né? Que é fato, né? Principalmente depois que entrou a inteligência artificial, tem diminuído bastante, né, número de pessoas em determinadas funções que depende, né, de automação. Por outro lado, a questão dos encargos sociais também é um peso no Brasil, uma coisa muito grande ao longo do tempo. O governo, né, eles criaram muitos direitos trabalhistas que ficou pesado e o país, no momento de dificuldade, não suporta, né, esse encargo, essa despesa. E aí dificulta mais se ter trabalhadores registrados no país. Mas isso não é a única situação, porque, na verdade, os tempos estão mudando, né? As pessoas precisam entender que não se suporta mais dentro dessa economia, né, coisas que gerem despesas que atrapalhem o desenvolvimento da atividade. Então, ser empreendedor hoje é uma alternativa viável no sentido de substituir, né, a renda no sentido de você estar trabalhando como empregado, porque num futuro próximo vai ser cada vez maior a dificuldade de se arrumar emprego, porque vai ser cada vez menor o número de oportunidades de trabalho como empregado. Então você tem que visualizar o seu futuro, né, no sentido de se preparar, né, para que você possa também fazer parte, né, se você quer arrumar uma renda, se você quer trabalhar, né, no mundo em que vivemos, ou seja, dentro do quadro da nova economia, né, e aí nós não estamos falando somente do Brasil, nós estamos falando do mundo, você tem que efetivamente migrar, né, para o empreendedorismo. E para ser empreendedor você tem que ser criativo, você tem que ter ideias novas, você tem que ter a solução que atenda e tem que estar aberto a coisas novas, a atualizações, as modificações, né, que andam acontecendo por aí. Porque senão, se você tiver aquele mesmo pensamento, se você não tiver aberto a aprender, se você não tiver aberto a ouvir ideias, se você não tiver aberto a ver as coisas que estão acontecendo, a entender o mercado, você também não vai ter aquelas características para poder se desenvolver trabalhando por conta própria. Pois bem, essa foi uma pequena reflexão com base nos dados que foi apresentado, inclusive, pelo Tribunal Superior do Trabalho, que é, né, a corte máxima que verifica essas questões de trabalho no país. E com isso nós vimos que a questão de emprego ela está cada vez mais diminuindo em razão do empreendedorismo estar cada vez mais crescendo. Isso é o quê? Isso, na verdade, é uma tendência que está acontecendo daqui para o futuro. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês
e até um próximo vídeo.